Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, antes da gente continuar com os nossos exercícios, só uma breve correção, né? Nós tínhamos terminado nesse composto no vídeo passado, né? E eu chamei ele de propanoato de isopropila, né? E na verdade eu contei um carbono a menos, né? Então é o butanoato de isopropila, ok? Então, correção já feita, vamos continuar a nossa brincadeira. Então tá aqui, vamos começar com outro exercício, certo? Então, vamos lá. Olha lá, então chegou um composto no laboratório, tem lá o espectro de massa dele que me deu que ele é um C5H10O2. A informação do infravermelho me deu que tem um pico saindo lá em 3.400 mais ou menos, ou seja, depois de 3.000, ele é um pico bem fundo e largo, é aquela típica bacia, né? E também está me dizendo que tem um pico lá saindo em 1.700 e pouquinho, tá? Que também é bem fundo, lá no meio do espectro do infravermelho. Olha lá, então, pico de hidroxila, pico de carbonila, né? Olha lá. Certo? Muito bem. Isso é o que me dá o infravermelho. E o espectro de massa me dá esse composto molecular. Muito bem. E o espectro de RMN? Nós temos o seguinte. Opa! Olha lá. Piquinho no TMS. Nossa, tá grande esse pico de TMS, né? Normalmente ele é bem discreto e pequenininho. Aí tem lá um triplete com integral 4,5. Aí você tem um piquinho com 6. Olha lá, 2, 3, 4, 5, 6. Com integral 3. Um quinteto com integral 3, um triplete com integral 3, né? E toda essa turma aqui saindo mais próxima do TMS. E aí, claro que esse meu espectro de RMN não está na escala, mas está saindo um pico lá, um pico com integral 1,5, ele está saindo lá em 10 ppm, perto de 10, ok? Essa turma aqui está saindo bem mais próxima do TMS, tá? Isso aqui não está na escala, não. Muito bem, então, antes da gente continuar, eu sugiro a vocês o seguinte: façam uma pausa no vídeo do tio, né, e aproveita e tenta resolver esse exercício, né? Senão fica só eu resolvendo, e aí não dá muito certo, tá? Você tem que dar uma treinada também. Então, dá uma pausa e resolva, proponha a estrutura, né, a fórmula estrutural desse composto orgânico a partir dessas informações que nós temos, certo? Então, pausou, agora voltou. Voltou? Beleza, agora a gente resolve junto, certo? Espero que vocês tenham chegado na estrutura. A estrutura que nós temos é o ácido propanóico, né? Quem conseguiu chegar nessa estrutura, maravilha. Então vamos fazer aqui a brincadeira? Olha lá, vamos resolver a brincadeirinha aqui. Primeira coisa, o IDH. Quanto que deu? Número de átomos de carbono, que é 5, menos número de átomos monovalentes, que no caso tem 10 hidrogênios sobre 2, mais o número de átomos trivalentes, que é 0 sobre 2, mais 1.
IDH deu 5 menos 10 dividido por 2, que dá 5, mais 0, mais 1. IDH, 5 menos 5, 0, mais 0, 0, mais 1, 1. IDH de 1. Certo? IDH de 1 significa que eu posso ter uma dupla ligação, eu posso ter uma cadeia fechada, né? Mas olha, eu já te falo da onde veio esse IDH de 1, veio dessa ligaçãozinha aqui da carbonila, né? Então nós temos lá um pico do infravermelho, né, saindo lá no meio do espectro do infravermelho, me dizendo da onde que vem esse IDH de 1. Então isso daí me confirma que a minha cadeia com 5 carbonos não tem nenhuma dupla ligação entre carbonos, tá? Olha só que legal. Então, o que mais que eu consigo perceber aqui, né? Se eu tenho pico de carbonila e eu tenho pico de hidroxila, muito provavelmente eu devo ter essa estrutura aqui, ó. Eu devo ter um ácido carboxílico, certo? Eu posso ter função mista? Posso. Eu posso ter a carbonila numa ponta da cadeia e hidroxila em outra? Posso, né? Mas vamos pensar em exercícios, em provas, prova de concurso. É difícil você ter um exercício que tem lá função mista. É mais comum você ter esse tipo de estrutura caindo em exercício do que um tipo de composto com função mista, tá? Então eu vou partir da hipótese que eu tenho isso aqui, ó. Aí é claro, se a molécula não tiver essa estrutura, esse espectro de RMN não vai estar coerente, tá? Muito bem. Então vamos continuar aqui a brincadeira. Eu vou puxar uma folhinha aqui. Vamos para cada ambiente químico, né? Então nós temos 5 carbonos aqui, ó. E nós temos quantos ambientes químicos? Quantos sinais? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sinais. Por que 5 sinais? Eu tenho 5 ambientes químicos. Certo? Muito bem. O que a gente pode fazer aqui, ó? O que você já aprendeu? A partir das integrais eu consigo determinar o número de hidrogênios que nós temos aqui, né? Então vamos somar todo mundo aqui, ó. 4,5 mais 3. Ó, são 3, né? 3. Mais 3 vezes, mais 1,5. Somando tudo, 4,5 com mais 1,5 dá 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá 15. Olha só que legal. Então, os meus 10 hidrogênios que nós temos na molécula, 10 hidrogênios, me dão, em termos de integral, me dão 15 na integral, na soma das minhas integrais. Então, um hidrogênio corresponde a X. X é igual a 1,5, ó, de cabeça. Estou fazendo um pouquinho diferente agora, tá? Então, cada 1,5 de integral me dá o sinal de 1 hidrogênio. É isso que eu descobri com essa outra regra de 3. Então, quanto que eu tenho aqui, ó, nesse ambiente químico? Integral de 1,5 eu tenho 1 hidrogênio. Aqui, integral de 3 eu tenho 2 hidrogênios. Integral de 3 eu tenho 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. 4,5 eu tenho integral de 4,5 eu tenho 3 hidrogênios, certo? O total aqui na brincadeira tem que dar 10, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Tá tudo coerente. Muito bem. Eu tenho carbonila, eu tenho hidroxila na estrutura, né? Então, eu vou partir de uma estrutura inicial, né? Então eu vou partir da hipótese que nós temos um C-O-OH. Esse grupo aqui que eu fiz de rosa é um grupo extremamente eletronegativo e todo mundo que estiver perto dele vai estar bem desblindado, né? Então vamos começar aqui, ó,
a analisar essa brincadeira aqui, ó. Ó que beleza. Esse sinal de integral de 1,5, que a gente já descobriu que tem um hidrogênio, o sinal dele, eu fiz questão de mostrar aqui o deslocamento químico, porque aqui é legal a gente conferir lá na tabela. Deu lá perto de 10. Olha, o deslocamento gigantesco como esse, significa que o meu hidrogênio, ele está muito próximo de um elemento muito eletronegativo. No caso, eu suspeito que é esse hidrogênio que está me gerando esse sinal aqui, ó, o hidrogênio da hidroxila, né? Ó, ele está gerando um sinal lá em 10. Quando a gente vai para aquelas tabelas que ajudam a gente de vez em quando, olha só, e aí fica a dica, tá, gente? Hidrogênio que está conectado ao oxigênio, né? Ou seja, o hidrogênio da hidroxila, ele depende muito do contexto onde ele está, né? Pode variar demais aonde vai sair o pico da hidroxila, tá? Do hidrogênio da hidroxila. Ó, a gente percebe isso olhando a tabela. Eu vou aproximar a câmera. Olha só o que a gente percebe. Ó, o hidrogênio, o sinal do hidrogênio aqui, ó, na hidroxila, quando eu tenho um radical carbônico comum, ó, ele pode variar, ele pode sair desde lá do 2 ppm até 5. Ó, a hidroxila, quando está pendurado no anel aromático, pode sair entre 4 e 7. Olha como é que varia. Já o hidrogênio que está na hidroxila, no ácido carboxílico, olha, ele pode variar de 10 a 12 o sinal dele, né? Então, como ele está saindo lá em 10, olha lá. Como ele está saindo lá perto de 10, esse deslocamento químico 10, 11, 12, ele não é comum, né? Então é isso daí mesmo, ó. Esse sinal aqui é da hidroxila, tá saindo aqui, tá? Então esse aqui, ó, estamos montando nossa molécula. Esse aqui é o nosso primeiro sinalzinho aqui, ó, certo? Muito bem. Nós temos mais 4 carbonos para colocar, né? A molécula tem 5 carbonos, nós temos mais 4 para colocar, né? Então, mas antes de colocar, vamos pensar assim, ó, vamos para o lado oposto da molécula. Olha só, esse sinal aqui nós já colocamos, ó. Já colocamos, desenhamos, ele está aqui, ó. Tá, ó, esse sinal de um hidrogênio, integral 1,5 que está saindo lá em 10, é o hidrogênio que está na carboxila. Tudo bem? Legal. Aí, como esse é o grupo eletronegativo, o que acontece? A turma que está lá perto do TMS, ó, isso aqui, ó, é ponta de cadeia, gente. 3 hidrogênios. Integral 4,5. O que é isso? É um CH3. Ele está bem blindadinho, ó. Ele está bem perto do TMS. Ou seja, ele está aqui, ó. Ó, vamos desenhar ele aqui, ó. O CH3 é a estrutura mais longe da minha carboxila. Certo? Ó, já desenhei, ó, esse sinal, eu já botei ele aqui, ó. Né? Ó, e aí é legal a gente ter, porque esse sinal com 3 hidrogênios, ele é um triplete. Ou seja, ele está conectado a quem, gente? A um CH2. Aqui, ó. Este CH2 conectado ao CH3 me gera o triplete, tá? Então vamos pintar esse aqui de laranja, esse CH2, ó. Ó. E como esse CH2 ele está bem longe do grupo eletronegativo, eu imagino que esse CH2 seja esse sinal para 2 hidrogênios, ó. Né? 2 hidrogênios. Eu imagino que seja esse. E aí, vamos olhar o desdobramento químico dele, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, é o sinal dele, 1, mais 3, que dá 4. O que deve estar aqui do lado dele? 1, CH2. Eu vou colocar um outro CH2 aqui, ó, roxinho. Esse CH2 está pendurado nesse CH2. Ó, esse CH2
está me gerando, juntamente com o CH3, está me gerando um sinal de 6 aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos. 6 picos. Por que veio esses 6 picos? Porque é o sinal dele de laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um sexteto. Tudo bem, gente? Aí, olha só. Como esse CH2 também está longe do grupo mais eletronegativo, eu imagino que esse CH2 seja o sinal desses dois hidrogênios aqui, ó. Ó, eu estou fazendo com corzinha, cada um com uma corzinha diferente, para você entender. Então, e aí quando a gente olha para ele, né, qual que é o desdobramento do sinal? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. É um quinteto, certo? Então, para ele ser um quinteto, esse CH2 ele deve estar conectado com outro CH2 aqui, ó. Por quê? Se eu botar um outro CH2 aqui, fica 1, 2, 3, 4, mais o sinal dele dá 5, dá um quinteto, né? Que provavelmente é esse outro CH2 aqui, ó. Então, eu vou pegar um outro CH2 aqui, ó, e vou pendurar aqui do lado, ó. Então, olha, perceba que esse ambiente roxinho, ele é um quinteto. Por quê? Porque é o sinal dele 1, 2, 3, 4, 5. Ó, é chatinho isso, né? Ó, esse CH2 que eu acabei de desenhar de azul é o sinal desses dois hidrogênios aqui, ó. Né? E aí ele sai na forma de triplete, ó, 1, 2, 3, por quê? Porque é o sinal dele, mais 1, 2, e aí esse CH2 está conectado com C. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele sai justamente na forma de triplete, porque, ó, esse carbono aqui não pode ter hidrogênio, né? Porque, olha, é 1, 2, 3. Aí, ó, triplete. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. 2 oxigênios, coerente com o espectro de massa, ó. C5H10O2. Certo? Olha só, tem pico de carbonila, tem pico de hidroxila. Certo? Então, está coerente com o infravermelho, está coerente com o espectro de massa e o espectro de RMN está coerente com a molécula proposta. Se fosse função mista, se essa carbonila tivesse para lá e essa hidroxila também tivesse separada, estivessem em carbonos diferentes, você pode escrever que o espectro de RMN seria completamente diferente desse, né? Então, essa estrutura, esse espectro de RMN está completamente consistente e coerente com a estrutura proposta. Ó, vamos checar? Olha lá. Vamos checar. Esse CH3, integral de 3, né? Integral de 4,5, ou seja, 3 hidrogênios. Ele saiu na forma de triplete. Por que triplete? É o sinal dele e mais os dois que estão do lado. Certo? Esse CH2 vem desse sinal aqui, ó. Integral de 3, correspondente a 2 hidrogênios. Ele saiu sob qual forma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um sexteto. Então, por que sexteto? Porque ele está conectado com 1, 2, 3, 4, 5, mais o sinal dele, 6. Esse CH, né? E ele está saindo, ó, ele está saindo um pouquinho deslocado do TMS, porque ele ainda está longe do grupo eletronegativo, né? Esse CH2 é esse sinal aqui, ó. Ele ainda também está longe do grupo mais eletronegativo, né? Então ele está saindo ainda deslocado do TMS, mas não tanto. Ele está saindo na forma de 1, 2, 3, 4, 5, quinteto. Quinteto por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, mais o sinal dele, 5. Perceba que esse desdobramento me mostra o ambiente, ele me mostra quem está em volta. Me permite enxergar quem está em volta. Muito bem. Depois, por último, aqui, ó, bem desblindadinho, bem longe, bem deslocado quimicamente do TMS, eu tenho esse CH2, que é esse aqui, ó, pintadinho de azul. Está saindo na forma de triplete. Por quê? Porque ele está conectado diretamente ao carbono que está
ligado com a carbonila, né, e com a hidroxila, ligado com a ligação dupla com o oxigênio e a hidroxila, e ele está conectado com o carbono que tem 2 hidrogênios, causando aqui um triplete. Ó. Então é o sinal dele mais os 2 hidrogênios formando o triplete. E o sinal do hidrogênio da hidroxila, ele, como está no ambiente aqui, né, que é um ácido carboxílico, ele está saindo lá perto de 10, 11, lá perto de 10. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender aqui a brincadeira? Espero que vocês estejam entendendo aqui como é que a gente interpreta os espectros de massa. De massa não, de RMN. Bom, então eu vou parando o vídeo por aqui e no próximo a gente continua. Eu vou dar mais umas dicas e depois a gente vai começar com análise casada, hein? Tá? Beijo, beijo e até.